Fala galerinha do meu coração, tudo bem? Professor Rodrigo Ju de volta na área e hoje eu vim trazer para vocês uma aulinha, daquele jeito, vamos falar de Revolução Francesa, tema que com certeza, basicamente todo mundo se amarra, ainda mais quando fala de guilhotina, as pessoas perdendo a cabeça, enfim, o povo se amarra num conflito, né? Galera, quando a gente fala de Revolução Francesa, é importante que a gente entenda o seguinte: a gente está falando aí daquela que é considerada a mãe de todas as revoluções. E por que ela é considerada a mãe de todas as revoluções? Porque ela, de fato, vai promover ali, vai produzir uma série de transformações a partir dela, né? Inclusive, quando a gente faz aquela divisão histórica tradicional, clássica, né? A Revolução Francesa é o marco histórico da transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Galera, é importante que a gente entenda que a Revolução Francesa vai ter ressonância no mundo inteiro. Diversas outras revoltas, revoluções, movimentos são inspirados nos princípios da Revolução Francesa. E é importante que a gente diga o seguinte: a Revolução Francesa foi a expressão máxima do Iluminismo. Isso aí, galera, lembra lá do Iluminismo, dos princípios iluministas, né, dos princípios lá do racionalismo, mas, sobretudo, dos princípios do liberalismo, galera. A Revolução Francesa é o expoente maior, se a gente pode dizer assim, dessa forma, dessa corrente liberal, né? Tanto o liberalismo político quanto o liberalismo econômico. Ah, Rodrigo, mas poxa, lá na Inglaterra já tinha tido uma revolução, né? Instituiu a monarquia constitucional? Sim. Ah, mas lá os Estados Unidos, a Revolução Americana é anterior? Sim, mas nada se compara à Revolução Francesa. Galera, não precisa muito, né? A Revolução dura 10 anos. Já começa daí. Como assim, Rodrigo? Não foi lá em 1789? Sim, ela começa em 1789 e ela só termina em 1799. Beleza? Né? A gente vai falar lá a era das instituições, a era das antecipações, né? O diretório, o golpe do 18 de Brumário, que coloca o Napoleão Bonaparte, aliás, essa figura, né, que vai permear ali todo o processo revolucionário. A Revolução Francesa é uma revolução burguesa. Não esqueçam isso. Ah, Rodrigo, mas caramba, participação popular, sim, nada se compara, né? A gente vai ver, por exemplo, como é que o povo é determinante, né? E quando eu falo de povo, eu estou falando especialmente dos sans-culottes, né? A gente vai entender basicamente quem são essas figuras, vão ser responsáveis aí por esse processo revolucionário. Mas a Revolução Francesa vai ser, sobretudo, um movimento que atende aos interesses da burguesia na França. Inclusive, justamente essa disputa entre interesses da burguesia, né, que conflitava aí com os interesses do povo, que vai culminar, né, nessa instabilidade política que é um marco da Revolução Francesa, né? Inclusive lá no seu finalzinho, no golpe do 18 de Brumário, que eleva o Napoleão ao poder, né? Havia ali a grande percepção que havia uma necessidade de se ter uma estabilidade política para de fato consolidar o que tinha sido, né, produzido na Revolução até aquele momento, né, para continuar a França, né, e produzir as outras transformações necessárias que a França precisava a partir daquele período. A Revolução Francesa, ela vai ser de fato um movimento revolucionário que transforma não só a França, mas a Europa como o mundo todo. Galera, vamos lá, vamos tentar entender primeiro quem era essa França, como é que ela era governada e o que estava acontecendo para gerar um movimento tão rico em termos de ideias, né, tão violento em termos de ações e tão produtivo, né, nas suas consequências. Bem, vamos falar primeiro, né, que a gente está falando de uma França governada por uma monarquia absolutista do rei Luís XVI. O rei Luís XVI, ao contrário de boa parte dos reis que eram, especialmente os reis absolutistas, né, que eram figuras muito proeminentes, muito ativas, falantes, figuras de liderança, o Luís XVI não curtia muito isso não, né? O hobby do cara, para vocês terem noção, é ficar mexendo em engrenagem de relógio de bolso.
beleza? O rei Luís XVI é neto do rei Luís XV, o rei francês que perdeu a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra. Aliás, a gente sabe que rola um caô danado ali entre França e Inglaterra, né? Isso é histórico. A Guerra dos 100 Anos e a Guerra dos 7 Anos são os expoentes máximos desse processo conflitante, e depois a participação, e a gente vai falar dela já já, da França no processo de independência dos Estados Unidos. Então você tem um rei ali que não era um rei, vamos dizer assim, dos mais ativos, dos mais populares, beleza? E era casado com a considerada princesa mais linda de toda a Europa, a herdeira do trono austríaco. Eu estou falando aí de quem? De quem? Isso aí mesmo, de Maria Antonieta. Figuraça da história, né? A gente vai falar um pouquinho dela já já, né? Aliás, vamos falar dela agora e depois, né? Quando a gente fala da Marcha das Mulheres. É interessante que a Maria Antonieta, né? Vamos lembrar que os casamentos da época, galera, e isso é importante, né? Que a gente entenda isso, desde o processo de formação dos Estados Nacionais modernos, os casamentos eles eram fundamentais para a preservação dos poderes dentro das dinastias, né? E dentro das monarquias absolutistas. Então não existia essa coisa do casamento por amor, né? O Luís XVI não era apaixonado pela Maria Antonieta e vice-versa. Aliás, eu não vou entrar em detalhes, vocês depois, né, dão uma gulgada aí, dão uma pesquisada, mas entre o casamento e a consumação do casamento em si, né, esse processo levou 4 anos. Né? Inclusive o rei Luís XVI era questionado por que ele não tinha um herdeiro ainda. Aliás, vamos lembrar, né, isso era fundamental à época, né, nas monarquias absolutistas, que fosse um herdeiro e não uma herdeira. Né? Aliás, a herdeira poderia ser até o segundo filho, mas o primeiro deveria ser homem. A gente está falando aí de uma sociedade extremamente patriarcal, onde ser, né, o homem era ter algo, era ter o dom da liderança implícita. O Luís XVI é um exemplo crasso que está errado. Né? O Luís XVI era uma figura completamente tímida, introspectiva, por vezes ficava no telhado do Palácio de Versalhes, né, divagando sobre a vida, divagando sobre, né, sobre a França. Porém, né, ao casar com a Maria Antonieta, a sua vida fica um pouco mais movimentada. Na verdade, a Maria Antonieta era uma figura peculiar. Um exemplo para vocês terem, né, sobre a Maria Antonieta é que desde o casamento dela com o rei Luís XVI, ela nunca repetiu um só vestido. É isso aí que você está ouvindo. Ela vive todos os dias da vida dela, né, enquanto rainha da França, enquanto esposa de Luís XVI, que depois, né, acaba sendo mãe de 2 filhos, 2 herdeiros de Luís XVI, 2 herdeiros do trono francês, né? Ela nunca vai repetir um vestido. Né? E era uma figura que tinha essa ideia do consumo e do consumo de bens luxuosos como algo que definia muito a sua ação enquanto rainha, ao contrário de outras rainhas que a Europa já tinha visto, né, com muito mais força, né, e com muito mais atividade política. Mas, obviamente, isso tinha também muito a ver com o rei, né, Luís XVI, que era uma dessas figuras aí que eu já falei para vocês, que não tinha esse dom de liderança. Bem, como eu estou falando de uma monarquia absolutista. Se eu falo de uma monarquia absolutista, eu estou falando de um rei que concentra poderes e que tem uma nobreza ali, né, que dá suporte a ele. Vai ser, né, você tem a nobreza palaciana, que é aquela nobreza que vive dentro do palácio de Versalhes, que, aliás, foi uma obra caríssima, né, construída pelo seu avô, o rei Luís XV. E você tem ali a outra, né, o restante dessa nobreza. Mas, de uma forma geral, além, obviamente, do clero, a gente vai falar da sociedade rapidinho. O que eu quero falar com isso é o seguinte: você está vivendo um regime aí completamente parasitário. Rodrigo, parasitário como assim? Isso aí sugava do povo tudo aquilo que o povo podia dar para sustentar os seus luxos. Ou seja, eu estou falando de uma França onde, primeiro que você está falando do país mais populoso da Europa. Né? Em 1789, a França tinha 25 milhões de pessoas, 25 milhões de habitantes. 80% rural.
pessoas que enfrentavam as maiores dificuldades, até porque ainda, mesmo que se estivesse no período da modernidade, após Idade Média, a estrutura no campo ainda era uma estrutura que lembrava em muito a estrutura feudal. Caramba! Então você tem uma maioria, inclusive as terras pertencentes a quem? Isso aí mesmo que você pensou, nobreza. Então você tem um povo que é sugado, obviamente a burguesia também, mas eu estou falando de um povo que é muito mais vulnerável, que é sugado para manter os luxos. Para manter os luxos de Maria Antonieta e seus milhares de vestidos, para manter os luxos, né, do rei Luís XVI, um rei com caprichos, um rei que não governava, um rei que não tinha liderança, né, e de uma nobreza palaciana de puxa-sacos que viviam dentro do Palácio de Versalhes, né, às custas do povo. Então essa, né, é a estrutura política dessa França. Agora, para além disso, né, e aí quando eu falo de monarquia absolutista, eu lembro logo lá do mercantilismo. Lembra lá do mercantilismo? Aquela política ou prática econômica das monarquias absolutistas, onde você tem ali, né, um controle muito grande do Estado sobre a economia? Quem é que ficava revoltada, né, bolada com isso? A burguesia. Vamos lembrar de novo o que eu falei lá no início. A Revolução Francesa é, sobretudo, uma revolução o quê? Isso aí, burguesa. Beleza? Burguesia é essa baseada nos princípios do liberalismo econômico que queria mais liberdade para comercializar, para ganhar dinheiro. Galera, importante que a gente diga também que quando a gente fala nesses princípios liberais, eu não falo em igualdade social, eu só falo em igualdade jurídica. Beleza? Aquela história toda que todos são iguais perante as leis, né? E isso vai meio que dar a tônica inicial do processo revolucionário, inclusive na guilhotina, né? A guilhotina criada pelo Dr. Guillotin, né? Daí o nome guilhotina, ela era tida como a mais popular e a mais justa forma de execução. Se existe isso, né? Se é possível pensar dessa forma, porque todos morriam na guilhotina, seja o nobre ou o camponês, ou o artesão, ou o comerciante, que se colocasse contrário ao processo revolucionário, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Então eu estou falando de uma França, antes da Revolução, que vive um absolutismo mega parasitário, né, onde você tem uma galera que é sustentada pelos impostos pagos pela população. Eu vou falar de uma França que, além de ter esse problema, vive uma crise econômica, né, e obviamente crise econômica, gente, afeta quem? Na maior parte das vezes. A maior parte das vezes não. Todas as vezes a crise econômica afeta muito mais quem? A população mais pobre. Para completar essa crise econômica e para ampliar essa crise econômica, você tem aí o rei Luís XVI tentando vingar a honra do avô, rei Luís XV, que perde a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra, e aquela rivalidadezinha bobona, né, entre a... Bobona não, né? A gente sempre faz uma piada com eles, né? Mas aquela rivalidade que existia entre Inglaterra e França, a França vai ajudar os Estados Unidos no processo da independência. Vamos lembrar que a França vai enviar navios, vai enviar tropas, armas, equipamentos. Caraca! Um país em crise econômica, e aí em nome de uma rivalidade... E aí vamos lembrar, né? A Inglaterra já vive uma monarquia parlamentar nesse período, beleza? E eu ainda sou uma monarquia absolutista, eu no caso a França. Eu vou enviar minhas tropas para ajudar no processo. Galera, isso gera custos, dinheiro. Vai tirar de onde? Não ouvir? Isso aí do povo. Ou seja, esse povo que já era explorado pela quantidade de impostos que era cobrada para sustentar toda uma estrutura parasitária do absolutismo. Agora, para completar, porque assim, desgraça pouco é bobagem quando a gente fala das pré-condições da Revolução Francesa, a gente fala ali, por exemplo, de uma série de intempéries, períodos de muita chuva ou de seca total. Caramba, se eu tenho uma população que 80% é rural, que depende, né, do que é produzido nas terras para tirar o seu parco sustento, e o excedente que é vendido ali nas cidades, como é que fica essa população?
Isso aí que você pensou, né? Cada vez mais na crise. Cada vez mais ferrada, né? Ou seja, você está falando aí de uma França completamente mergulhada em discrepâncias sociais absurdas e sustentando um regime político, social, de luxo para uma pequena camada. Bem, como é que era essa sociedade francesa? Né? Você tem até aquela pirâmide, né? Onde a gente divide. Era uma sociedade estamental. Lembra lá do que são estamentos? Né? É aquela forma de divisão da sociedade onde não permite mobilidade social. E aí, os estamentos superiores sempre vão ter privilégios e os estamentos inferiores sempre vão ter obrigações. No caso da França, você está falando aí de uma sociedade dividida em 3 estados. Era essa a denominação que se dava à sociedade francesa pré-revolução. Lá em cima, no topo, né, você tem lá o rei, a rainha, seus filhos, né, a sua família. Primeira classe vai ser o clero. Aliás, inclusive, isso explica muito, porque quando os jacobinos chegam ao poder, especialmente pelas ideias de Hébert, né, que é um dos líderes jacobinos, a gente vai falar deles, vai se tentar na França um período de descristianização da França, inclusive com a alteração do próprio calendário. Mas isso a gente fala daqui a pouco. Então, o primeiro segmento, que correspondia a 1% da população mais ou menos, você tem o clero. E esse clero corroborava com os luxos, com os banquetes, com as festas, com a exploração das camadas mais pobres. Esse clero, em certa medida, tinha terras, tinha posses e não pagava impostos. Aliás, também recebia impostos. Abaixo desse clero, no segundo estado, tinha a nobreza. E aí a gente divide, né? Você tem a nobreza lá palaciana, né? Que é aquela que vive dentro lá do Palácio de Versalhes, né? Você tem os diversos conselheiros do rei, né? O conselheiro para saber se a peruca está no lugar, o conselheiro para saber qual calça, qual culotte para escolher, qual a melhor roupa, enfim. E você tem a outra nobreza que domina a estrutura, né, burocrática do Estado francês. E abaixo? Acima eu sei que essas duas, né, tanto o clero quanto a nobreza, estão ali, ó, de mãos dadas, né, andando sorridentes e felizes pelos campos franceses, sem pagar imposto, vivendo às custas da exploração do povo. E no terceiro estado? O terceiro estado está geral. Quem é geral aí? Burguesia. E aí a burguesia a gente vai ver que tem diferença. Tem a alta burguesia, banqueiros, né, mega comerciantes que são ligados à corte, mas são ligados por questões econômicas, não políticas. Você tem a média e a baixa burguesia. E você vai ter um restante de uma galera aí. Você vai ter, por exemplo, os camponeses e os sans-culottes. Sans-culottes é o nome que se dá à camada mais popular do meio urbano francês. Culotte é o nome daquela calça, né, que tem um enchimento nas laterais, muito utilizado pela nobreza. Os sans-culottes utilizavam calças normais de algodão, né, e se diferenciavam dessa forma. Aliás, vai ser motivo de orgulho no processo revolucionário, porque se diferenciava dessa nobreza que lucrava com a pobreza do povo. Agora, para esse terceiro estado, o que eles tinham? Nada. Na verdade, tinham obrigações. Tinham que pagar imposto. Né? Isso que a burguesia, né, ficava assim revoltadíssima. Aliás, essa burguesia que vai questionar, né, as restrições mercantilistas. Imposto sobre as atividades exercidas pela população mais pobre. Tinha obrigações no campo. Né? Tal qual você tinha lá durante o período feudal. Então, assim, você tem ali uma França completamente discrepante socialmente, mergulhada em crise econômica. Crise econômica essa que é aprofundada com a participação na guerra lá contra a Inglaterra, na independência dos Estados Unidos, que é aprofundada, né, pelas intempéries,
Ou seja, tem uma França aí que está em frangalhos. E aí o terceiro estado pressiona muito o rei e fala assim, rei, olha só, não dá para nós, e aí especialmente a burguesia chega junto, e por isso também que a gente fala que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa, e a burguesia fala assim, pô, olha só, irmão, na moral, ô Luís XVI, amigão, eu não consigo, eu não quero mais pagar essa quantidade de impostos. Não tá dando, não tá rolando. O rei ele vai se sentir pressionado, né? E nessa pressão, obviamente, a nobreza e o clero ficavam com medo. Por que ficavam com medo? Porque sabia que, ora, se a burguesia, né, e o povo quer reduzir a quantidade de impostos que paga, isso vai cair sobre mim. Tanto é que 2 anos antes, né, em 1787, você vai ter a Revolta dos Notáveis. O que é essa Revolta dos Notáveis? Né? São os nobres que ficam inconformados com uma proposta de cobrança de impostos contra eles. É óbvio, a nobreza quer ter privilégios. E ela tinha muitos. Você acha mesmo, para e pensa, que quem vive às custas do Estado, quem não produz basicamente nada, quem tem terras que foram ganhas na mão grande, vai querer pagar imposto, vai querer perder o seu privilégio? Claro que não. E aí essa nobreza se revolta. O rei, né, fica pressionado, Luís XVI com aquela ausência de capacidade política tremenda, né, não conseguia dialogar, não conseguia liderar. Aliás, quando ele tenta liderar alguma coisa, ele se ferra muito, né, e a gente vai ver isso daqui a pouco. O rei Luís XVI falou assim, ih, caraca, o que eu faço? Coça a cabeça de um lado, coça a cabeça de outro, né, a peruca. Vamos lembrar que o banho não era algo muito difundido na França, né? Daí os perfumes franceses serem tão fortes, né? Tão bons também. O rei Luís XVI vai ficar, né, vai ficar pressionado pela nobreza, que é de fato quem dá sustentação política, e vai resolver, quase 2 anos depois, convocar um negocinho chamado Reunião ou Assembleia dos Estados Gerais. Galera, é importante que a gente entenda o seguinte, a reunião dos Estados Gerais, ou Assembleia dos Estados Gerais, não era uma assembleia resolutiva, ou seja, que definia alguma coisa. Ela era uma assembleia consultiva. Bem, quem é que participaria ali dessa assembleia? Os membros dos 3 estados, né? E aí você tem ali, para se discutir na Assembleia dos Estados Gerais, a questão da tributação, ou seja, tributa ou não tributa o clero? Tributa ou não tributa a burguesia? Né? O que vai fazer? Qual é a grande questão? Beleza? Dá um minutinho, galera. Lembra da minha tradicional garrafinha? Então, eu trago ela também aqui para gravar, porque ainda mais uma aula como essa que a gente fica animado e leva muito tempo, né? Galera, a questão da tributação é uma questão muito cara, né, para o rei Luís XVI. Né? Porque tributar o clero, vamos lembrar que você está falando de uma monarquia absolutista, né? Onde existe ali uma justificativa religiosa do poder real. Ponto. Teoria do direito divino. E você tem do outro lado, e aí obviamente um clero que é ligado ao poder político, e de outro lado você tem uma nobreza. Bem, essa nobreza é quem dá a sustentação política para o rei Luís XVI. De novo, era uma reunião consultiva, mas era necessário que se apresentasse propostas. E é óbvio, qual era a proposta inicial? Vamos tributar o clero e a nobreza. Mas aí precisa votar. Né? O rei, obviamente, e principalmente um rei como Luís XVI, que era um rei que não assumia responsabilidades, né? Ele vai empurrar para a Assembleia dos Estados Gerais decidir, ó, decide aí, pô, vocês não são os membros aí, né, representantes do povo, do clero e da nobreza, então resolvam-se. Bem, nesse período vão surgir muitas figuras, né? Muitas lideranças, né? Quando a gente fala do terceiro estado, vai surgir do lado mais conservador o Brissot, né? O Marquês de Condorcet, beleza? E do lado mais radicalizado vai surgir a figura genial que é a cabeça, né, e que depois perde ela, mas é um papo para a gente falar daqui a pouco, que é o Robespierre, né, que é a grande figura do início do processo revolucionário. E além dele o Danton,
né? Depois a gente vai falar das outras duas figuras. Mas essas 4 figuras, em especial o Robespierre, vai ser a figura da Assembleia Nacional. Aliás, da Assembleia dos Estados Gerais. Assembleia Nacional daqui a pouco. Da Assembleia dos Estados Gerais. Beleza? Bem, tinha um problema ali nos Estados Gerais. Que problema era esse? Decidir como é que seria essa votação. De novo, é uma reunião consultiva, mas era a forma como o rei Luís XVI tinha de, vamos dizer assim, tirar a sua responsabilidade das decisões, empurrar para a decisão, né, ser articulada entre os estados, né, entre os membros representantes da sociedade, né, para depois ele falar assim, ó, tá vendo? Eu estou apenas colocando em prática o que vocês decidiram. Aí as pessoas iam falar, mas pô, não é uma reunião consultiva? Sim, mas eu respeito a voz do povo, a voz da sociedade. Mentira, né? Mentira, conversinha para boi dormir, caô. Mas o rei Luís XVI era essa figura. Pois bem, havia ali uma divergência. Enquanto o primeiro estado e o segundo estado queriam que a votação fosse por estado, ou seja, cada estado representaria um voto, isso obviamente lhes daria a maioria, o terceiro estado fala, não, que história é essa que voto por estado? O voto é por cabeça, por indivíduo. Porque isso dava para eles uma pequena vantagem. Né? Ou seja, dava uma pequena vantagem para o terceiro estado para conseguir, de fato, né, exercer ali o seu direito, né, de que os outros estados também pagassem tributos. Olha que coisa, imagina hoje em dia, né, vamos imaginar, tudo bem que hoje em dia, quando a gente fala de tributação aqui no Brasil, a gente sabe que a tributação no Brasil ela pesa muito mais para as pessoas mais pobres, para a classe média, do que para a elite, né? Mas imagina que se de uma hora para outra fala assim, ó, os bilionários no Brasil e os milionários no Brasil não pagam mais impostos. Só a classe média e os mais pobres é que vão pagar. Imagina, essa é a França. É isso que está sendo decidido nos Estados Gerais. Ou seja, se de fato quem tem mais, né, quem tem privilégio pagava imposto, e quem não tinha que pagava ter pelo menos uma redução, né, ter um equilíbrio aí. Obviamente, né, o primeiro e o segundo estado não aceitavam que a votação fosse nominal. E aí, obviamente, isso vai gerar uma revolta, o Robespierre se levanta, né, corre pela Assembleia, né, sai correndo, enfim, vai acabar saindo numa quadra de esporte, né, que tinha atrás da Assembleia, e lá, né, gritando que isso era um absurdo, que era necessário se levantar contra o poder tirânico, que a nobreza e o clero faziam parte desse poder tirânico. Tava rolando ali um jogo da pela. Pela é um jogo, não sei como comparar, mas é mais ou menos tipo um handball da vida, tá? E aí, quando ele percebe, ele vai subindo um poste, né? Ele percebe que as pessoas seguem ele, né? Ele muito revoltado. O Robespierre era um cara muito inteligente, né? Estudou na Universidade de Paris, enfim. Tem até um fato muito curioso, né? Que quando o rei Luís XVI foi até a Universidade de Paris, né, ele vai ser recebido pelo jovem Robespierre, então estudante de direito, né? Inclusive foi considerado o principal estudante, né? O melhor estudante de direito da universidade naquele período. Enfim, aí ele vai ler uma carta pro rei Luís XVI à época, enfim. E agora, né, anos depois, se colocam em situações completamente adversas. E aí o Robespierre, né, ao subir nesse poste, nessa quadra de esporte, sendo seguido por várias pessoas do terceiro estado, né, levanta a mão e fica em silêncio. E nisso que ele fica em silêncio, as pessoas olham umas para as outras e a coisa começa a acalmar, um silêncio assim sepulcral, e todos levantando os braços, né? E aí ele começa a proferir um discurso de luta contra a tirania, de reafirmação dos valores liberais, né? Da luta pela igualdade jurídica e por aí vai, né? De permitir que o povo tivesse acesso à comida. Olha que loucura! Você está falando de um povo que não tem acesso a alimento, né? Pois bem, por isso que a gente fala que o final dos Estados Gerais vai ocorrer o juramento da pela, né? Justamente porque estava no meio desse jogo da pela e eles vão fazer esse juramento, né? E aí o processo revolucionário tende a começar, né?
E aí o início desse processo revolucionário, né, vai ser marcado por uma mobilização muito forte. E é importante a gente destacar o papel das mulheres nesse processo, tá? As mulheres são participantes ativas, tanto no que a gente vai falar agora na tomada da Bastilha e depois, né, na marcha lá até Versalhes, até o Palácio de Versalhes. Bem, fazem o juramento da pela, aquela coisa toda, saem dali da Assembleia e começam a se mobilizar, né? Essa liderança, né, que é o Robespierre de um lado, né, o Danton de outro, que vai ser uma figura assim muito importante, porque o Danton, ao contrário do Robespierre, né, que é uma figura que nasce pobre, mas que tem alguma ascensão social depois, né, da faculdade lá de direito, enfim, advoga como advogado trabalhista, enfim. O Danton não, o Danton nasce nobre, nasce rico, mas acaba se aproximando das camadas populares, vai ser a voz, né, mais ligada às camadas populares. Beleza? Depois a gente vai falar, eu sei que vocês estão ansiosos, mas daqui a pouco eu vou falar das outras figurinhas. E, obviamente, você tem aquela galera mais moderada, como eu já falei, né, o Brissot, o Marquês de Condorcet, enfim, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre eles. Bem, obviamente, o rei sabia que paz não aconteceria mais para ele, né? Obviamente ele vai ficar com medo, né? Volta para o Palácio de Versalhes, aquela coisa toda, né? É o seu refúgio. E aí a burguesia vai montar uma milícia burguesa, né? O que é isso? Vai ser uma espécie de força paramilitar, né? No intuito ali de justamente alimentar um processo revolucionário. E aí a formação disso começa com muito poucas pessoas e vai começar a contar com apoio popular, né? E cada vez mais gente, né, se juntava a essa milícia criada pela burguesia, especialmente os sans-culottes, até que lá no famoso 14 de julho de 1789, eles invadem a Bastilha e tomam a Bastilha, né? E aí esse fato é conhecido como tomada ou queda da Bastilha. Rodrigo, o que era a Bastilha? A Bastilha era a prisão política do absolutismo francês. Por isso que as pessoas, né, os historiadores tratam a queda ou a tomada da Bastilha como um símbolo do início do processo revolucionário. E por quê? Porque eu estou falando ali da queda do principal símbolo do autoritarismo político, né, do despotismo exercido pelo rei Luís XVI, que era a Bastilha. Agora, para além de ser prisão política, né, onde todos aqueles que se contrapunham ao absolutismo eram levados, era também um paiol, ou seja, onde tinham armas e munições. E aí, né, essa milícia burguesa se apropria disso. Beleza? Pois bem, iniciado o processo revolucionário, né, é importante que a gente entenda isso, que no início do processo revolucionário vai haver uma divisão no terceiro estado. E por que vai haver uma divisão no terceiro estado? Porque o início do processo revolucionário, né, que vai dar o que nós chamamos início a chamada Era das Instituições, e o primeiro momento da Era das Instituições é a chamada Assembleia Nacional, que vai de 1789 a 1792, é um processo revolucionário muito moderado, né? Muito, vamos dizer assim, com pouquíssimas transformações. E as transformações que ocorriam não eram transformações, por exemplo, que favoreciam as camadas mais pobres, as camadas mais populares. E aí, nesse início... Tá braba a alergia aqui. E aí, nesse início, né, você tem ali um processo, né, de estabelecimento, por exemplo, de uma monarquia constitucional. Você não fala de uma cisão, de uma... Você não fala ali de uma cisão, de uma mudança do modelo, do modelo de Estado, do modelo de governo, né? O rei permanece no trono, a diferença é que agora ele vai ter que respeitar a um conjunto de leis. Ele não vai mais governar com plenos poderes. Essa, né, é a grande questão, né? Além disso, né, vai se estabelecer voto censitário. Caramba, como assim voto censitário? Né? Isso tudo, obviamente, que eu estou falando, está na primeira Constituição Francesa, que vai ser publicada lá em 1791. Para além disso, mantém-se a escravidão nas colônias, né? Ou seja, é uma revolta que no início é muito moderada, e mesmo que o Robespierre tenha sido essa figura que a gente falou, o Danton também,
O início do processo revolucionário é liderado pela essa alta burguesia, né? E aí a gente tem nesse período uma mudança no terceiro estado. O terceiro estado ele vai se dividir, né, entre girondinos, jacobinos e planície ou pântano. Bem, quem são os girondinos? E aí entra o Marquês de Condorcet e o Brissot, né? São membros da alta burguesia, são pessoas muito ricas, né? Pessoas adeptas lá do liberalismo econômico mais radical, a ideia do livre comércio, né? Da livre concorrência, a ideia, por exemplo, de que o Estado não tem que se meter na economia, mesmo que seja para resolver, né, questões de suporte aos mais pobres. Estou falando de grandes investidores, grande mega comerciantes que já tinham ligações com a monarquia, beleza? Então eu estou falando de uma galera muitíssimo rica. E uma galera que quer uma revolução, né, que o povo até participasse, mas que em nenhum momento o povo tivesse uma efetiva participação no governo que se estabelecesse. Tá? Aliás, a burguesia, de fato, se notabiliza por isso, tá? Nesse processo revolucionário. Bem, você vai ter os jacobinos, né? Quem são os jacobinos? Os jacobinos vai ser a média e a pequena burguesia, né? E aí entra na figura lá do Robespierre, né? E quando a gente fala de média e pequena burguesia, está falando de profissionais liberais, enfim, comerciantes, aquela coisa toda, e vão ser apoiados, né, pelos sans-culottes, que é aquela galera mais radicalizada, popular, que vai para a luta, que liderou, né, que foi o maior volume de pessoas no processo de tomada da Bastilha, né? E além disso, os chamados cordeliers, desculpa o francês, que é a galera mais pobre, mais popular. Que engraçado, tinha como liderança e como voz o Danton, que era uma figura de início de vida muito rica e depois, né, muito pobre não, se associa às pessoas mais pobres. Para além disso, você tem ali, né, mais outras duas figuras que surgem como lideranças nos jacobinos. Um vai ser o Marat. O Marat era um jornalista fracassado, era uma pessoa que, enfim, de tão pobre que ficou, ele foi morar nos esgotos, né, de Paris. E aí, por morar nos esgotos, acabou adquirindo uma doença, né? Vocês provavelmente já devem ter visto a foto do assassinato do Marat, ele está dentro de uma banheira, se banhando lá e vai ser assassinado por uma mulher, né? Esses banhos que ele tomava eram necessários para esse tratamento do problema de pele que ele adquiriu por morar nos esgotos. E vai ter o Hébert, ou Hebert, né? Se a gente for trazer para aportuguesar. O Hébert, na verdade, é uma figura, vamos dizer assim, oportunista, né? É uma figura que... Essas figuras que surgem em processos revolucionários, né, que encontram nesses processos a melhor maneira de colocar suas ideias. E as ideias do Hébert basicamente batiam de frente com as ideias da igreja, né? O Hébert queria fazer aquele processo de descristianização da França, o que acaba acontecendo lá no período jacobino. A gente vai voltar para lá, beleza? Tranquilo? E a planície ou pântano, beleza? Quem é essa galera? É o que a gente chamava de centro, né? E se movimentava majoritariamente composto pela burguesia, vários membros da burguesia, e se movimentava de acordo com seus interesses. Galera, é daí que muitos afirmam, né, que surgiu a concepção de direita, esquerda e centro, né? Por quê? Porque os girondinos, que era essa galera que defendia ideias conservadoras em termos sociais, mas liberais em termos econômicos, sentavam à direita no parlamento, beleza? Os jacobinos, né, sentavam à esquerda e no alto, tanto é que os jacobinos também eram chamados de montanheses, por isso, porque sentavam à esquerda e mais no alto, tá? E aí se associa a ideia da esquerda, as pessoas querem as transformações sociais, né, que atendam às pessoas mais pobres, enfim, aquela coisa toda. Óbvio, eu estou afirmando aqui o que se é discutido em relação a isso, né? E o centro ali. Quem é que estava no centro? A planície ou pântano. Ou seja, aquela galera que se movimentava de acordo com os interesses. Daí a gente vem aquela história de direita, esquerda e centro, né? Ou, se não foi inventado aí, na verdade você já tem uma concepção um pouco anterior a isso, mas ali vai ser materializado, vai ser visualizada essa transformação. Beleza?
Eu me antecipei um pouco falando da Constituição de 1791, mas eu quero voltar, porque assim, em 1789, pós início da Revolução, vai ocorrer algo que é fundamental para nós compreendermos o peso do processo revolucionário e como é que esse processo revolucionário tem ressonância e tem impactos até os dias de hoje. No início do processo revolucionário, vai ser realizada, né, escrita, a famosa Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que vai ser, né, que vai ser baseada nos princípios iluministas. Não é à toa que os princípios de igualdade, liberdade, fraternidade são vocalizados nessa declaração, né? Os princípios do liberalismo, né, vão ser expressos nessa declaração, e essa declaração vai ser a base, né, para toda a construção que a gente vai ter para lá na frente, no século XX, a gente tem a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Só que tem um porém. Além da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que era de fato uma declaração de direitos contra a tirania, a favor da liberdade, e essa liberdade era uma liberdade plena, não só a liberdade econômica, mas a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, nós vamos ter também a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, que quase ninguém fala. Tá? Em 1790, se não me engano, 1791, me desculpa se está falhando a memória da data. Que é um conjunto de reivindicações para aquelas mulheres, né, que se viam, por exemplo, como propriedade dos maridos, né, que vinham, por exemplo, sem a possibilidade de participação das instituições políticas. Tudo bem que a gente sabe, né, que o voto feminino na França vai ser uma conquista apenas lá do século XX, beleza? Tranquilo? Então a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, é de fato uma expressão interessante para a gente compreender esse processo de ruptura que vai ter com um modelo de organização, né, da sociedade francesa a partir desse período aí, né, do início da Revolução. Para além disso, galera, o início do processo revolucionário, como eu falei para vocês, é um início de um processo muito moderado, né? Se institui a monarquia parlamentar, se institui o voto censitário, ou seja, o voto que só pode votar quem tem uma renda, quem tem bem, né? Mantém a escravidão nas colônias. Para além disso, no campo, a nobreza vai se dar muito mal no início, né? Porque vai ter o famoso grande medo. O que foi o grande medo no campo? Vai ser a perseguição e, por vezes, até a execução de muitos nobres pelos camponeses, que queriam a abolição dos direitos, abolição das leis feudais, da estrutura feudal no campo. Tranquilo até aí? Show de bola? Para além disso, em 1790, a gente tem aí a Constituição Civil do Clero. E aí é interessante a gente compreender a Constituição Civil do Clero como mais uma das medidas que vão romper com a estrutura do antigo regime. O clero, ou seja, a igreja, os membros do clero, viram funcionários do Estado francês. Óbvio que nem todos vão aceitar. Você tem os juramentados de um lado, né, que vão jurar a Constituição, que vão aceitar isso, porque entendiam que era a melhor maneira, a melhor forma de preservar, né, algum grau de interesse, uma vez que ainda você tinha uma monarquia constitucional. E de outro lado você tem os refratários. Quem são os refratários? Aqueles que de fato não aceitam a Constituição Civil do Clero. E aí, obviamente, né, vão ser punidos, enfim, presos. Para além disso, o início desse processo é um processo muito moderado, né, como eu já disse antes. Desculpa estar sendo repetitivo, mas é importante porque é o seguinte, vai ser justamente esse início do processo moderado que vai fazer a galera mais radical parar pra pensar. Porque, caramba, eu tô carregando a França nas costas, eu continuo sendo mais explorado em relação aos impostos, eu continuo mobilizando o exército, né, criando ali uma força paramilitar, né, que era a milícia burguesa. Eu tô aqui movimentando toda a população em prol da revolução e quem governa vai ser, né, a alta burguesia, a gente não tem direito a isso. Enfim, para completar esse problema todo, né, o governo girondino, né, que é o governo inicial, né, nesse período aí da Assembleia Nacional Constituinte, vai criar a famosa Lei Le Chapelier. Que lei é essa? Lei que proibia as greves. Galera, olha só o que eu tô falando. O governo girondino,
que é o governo do início do processo revolucionário. Processo revolucionário esse que, em tese, tem inspirações iluministas, que lutava contra a tirania, que lutava contra o absolutismo, vai criar uma lei. Olha só, vai criar uma lei que nada mais é do que a representação da tirania. Ou seja, eu estou proibindo essa população mais pobre, que continua pobre, que ainda não teve acesso a nenhuma transformação, de se manifestar. Ou seja, eu estou proibindo que façam greves, eu estou proibindo que façam manifestações, ou seja, eu estou proibindo justamente aquelas pessoas que carregam nas costas o atual governo, que é, né, vamos dizer assim, que é moderado, né, e que é, vamos dizer assim, que preserva o rei. Eu estou proibindo essa galera de se manifestar. Obviamente, aquela divisão que existia lá de girondinos jacobinos, né, e planície vai ficar mais profunda ainda. Os jacobinos recrutam cada vez mais pessoas, né, em prol das suas ideias. O Robespierre cada vez mais atuante, o Danton cada vez mais atuante, o Marat escrevendo cada vez mais panfletos, o Hébert também, né, aproveitando aí a deixa. Bem, é óbvio que existia ali um temor muito forte, muito grande, né, das nações externas, né, vizinhas à França, de que os ideais da Revolução Francesa atingissem, né, esses países que viviam sob regimes absolutistas, e especialmente a Áustria e a Prússia, até pelas ligações íntimas, né, que existia ali com a Maria Antonieta, né? Maria Antonieta era uma princesa austríaca, enfim. E aí essas duas nações vão organizar, né, um exército comum para invadir a França, né? Muitos nobres, ao perceberem essa movimentação, começam a fugir, né, da França, né? Alguns fogem das prisões, outros que não estavam presos tentam fugir, e vai dar origem a um nome que nós chamamos de nobreza imigrada. O rei vai tentar fugir e vai ser preso, né? E aí, nesse processo todo, vai se formar a chamada comuna insurrecional. Caramba, Rodrigo! Insurrecional de Paris. Caraca, que dificuldade, hein? Comuna Insurrecional de Paris. E aí, quem surge como liderança dessa comuna? Quem? Isso aí, Napoleão Bonaparte, figura importantíssima na história francesa, que lá na frente assume o poder e aí vai comandar esse exército popular, né? Como é que... Para e pensa, né? Imagina você, militar, né? Um general, vai liderar um exército onde a maioria nunca tinha pegado em armas para defender contra uma divisão, um exército muito poderoso, que era o exército prussiano, né, e o exército austríaco. Ou seja, a gente acredita que como é que, né, esses dois exércitos não conseguiriam tomar uma cidade, não conseguiriam tomar um país de esfomeados. E não conseguiram, né? O Napoleão, que era um militar, né, fantástico, né, muito inteligente, consegue liderar essa tropa da Comuna Insurrecional e consegue conter aí o avanço da Áustria e da Prússia, né? É importante ter uma tal de declaração Plinitz, né, que é a declaração assinada pela Áustria e pela Prússia nesse processo de invasão. Enfim, o rei é preso, o rei vai ser tratado como traidor e a monarquia vai ser abolida em 1792. Bem, e aí entre 1792, né, e 1795, a gente vai falar aí da Era das Antecipações. Bem, nesse processo, no início, você tem um governo ali dos girondinos ainda no poder. Só que o grau de radicalização do processo revolucionário já era muito grande. Os girondinos e todos aqueles, os jacobinos e todos aqueles que os apoiavam, ou seja, os sans-culottes, Cordeliers, enfim, tinham ali um interesse, né, falou assim, pô, como é que os caras estão promovendo esse processo revolucionário aí, a gente que estava ali carregando todo mundo nas costas, e não vai acontecer nada, né? A gente não vai ter acesso ao poder, não vai conseguir as nossas reivindicações, não vamos conseguir, por exemplo, ter acesso ao poder político, ter acesso à participação política, enfim.
Tanto é que vai ter essa disputa muito intensa no início, né? E aí, em 1793, os jacobinos assumem o poder. Tá? Só que antes, né, os jacobinos assumem o poder em julho de 1793, aí vão governar até o finalzinho de 1794, início de 1795, na verdade. Antes, porém, o rei vai ser guilhotinado. Né? Não só o rei e a família real. Né? Era importante acabar com todo o simbolismo que existia ali das tropas, ó, todo o simbolismo que existia ali do absolutismo francês. Só um detalhe, provavelmente você já deve ter escutado a Marselhesa, né? A Marselhesa, o hino francês, é tido aí como um hino mais famoso, talvez, ou o hino mais bonito, né? E ele é uma marcha, se você for ouvir, eu não vou cantar porque meu francês aliás, eu não falo francês, né? Mal consigo ler meia dúzia de palavras em francês, então a pronúncia seria horrível. Mas a Marselhesa, na verdade, ela foi criada lá, né, no processo de invasão que a gente falou um pouquinho antes, como uma forma de estímulo às tropas para derrotarem, né, essa invasão externa que tinha aí da Áustria e da Prússia. Só um detalhezinho que eu esqueci de falar e é importante. Enfim, bem, em julho de 1793, os jacobinos tomam o poder. Assim, ó, Girondino, mete o pé, que vocês só estão fazendo um monte de besteira, né? E a gente que, de fato, carregou a Revolução nas costas e não teve acesso até agora ao poder político, agora a gente vai ter. Né? E aí, obviamente, liderados pelo Robespierre e pelo Danton, né, os jacobinos tomam o poder e assumem o poder na França. Logo no início, eles já vão enfrentar a famosa primeira coligação contra a França. Né? A primeira coligação contra a França vai reunir ali, né, uma série de, se por um lado, monarquias absolutistas, por outro lado, inimigos já, vamos dizer assim, históricos da França. Você vai ter a Áustria, a Prússia, né, se juntando, por exemplo, à Inglaterra, tá? Num processo de tentativa de derrubada desse governo, até porque agora existia ali um processo de radicalização do movimento revolucionário. Bem, não conseguem tomar o poder, de novo ali você tem o Napoleão liderando, né, o exército francês, né, contra essa coligação externa. Ainda tem uma crise econômica muito forte, e aí vai ocorrer um negocinho, né, que não é um negocinho, é um negoção, chamada Revolta da Vendéia, que é algo que, assim, quando a gente procura literatura para estudar um pouco a Revolta da Vendéia, fica uma coisa parecendo meio que um mal-entendido. Né? A Revolta da Vendéia foi uma revolta de camponeses, né, que em tese eram contra a Revolução, mas até hoje você não tem nada de fato que comprove isso. O que motiva essa revolta desses camponeses? Quando existe a primeira coligação contra a França, né, não confunda com aquela primeira invasão, que é a Declaração Plinitz, né, da Áustria e da Prússia. Estou falando agora de uma primeira coligação maior, inclusive envolvendo a Inglaterra. Tá? O governo jacobino vai exercer ali um processo de recrutamento forçado para o exército francês, porque havia uma necessidade de luta, né, contra essa coligação externa. Só que os camponeses da Vendéia, né, que é uma cidade francesa, não queriam. E aí, quando os soldados foram até a Vendéia para tentar fazer esse processo de recrutamento forçado, os camponeses simplesmente mataram esses soldados. E aí, você já viu, né? Você está atentando contra a força militar de um governo revolucionário. O que vai acontecer contigo? Você já imagina, né? E aí você tem depois um massacre de camponeses, né, algo completamente desnecessário. É por isso que quando a gente fala da Revolta da Vendéia, tudo parece que foi um grande mal-entendido. Os jacobinos no poder representam um radicalismo do processo revolucionário. Né? Tanto é que em 1793 eles vão estabelecer a Constituição do ano 1, né? A formação da República Jacobina. Aí tu fala assim, pum, república tem que ter um presidente. Sim, sim, teve? Não. Tá de brincadeira comigo, Rodrigo? Tô não, galera. Na verdade, os jacobinos vão criar instrumentos ali que representam o poder executivo. Né? Lá na primeira Constituição, lá ainda, né, no início do processo revolucionário, se dividia o poder, né, em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário. Aqui continua. Né? Só que lá o poder executivo, em tese, era realizado pelo rei, né? Só que o rei não reinava, mas não governava, e você tinha ali uma assembleia,
né, com representantes populares, ou seja, um poder legislativo. Aqui, em tese, você já não tem mais o rei, né? O rei já perdeu a cabeça, literalmente. Só que você não vai ter um presidente. Você vai ter dois órgãos, que a gente já vai falar já já, que exercem esse poder executivo. A Constituição do ano 1, ela representa não só a radicalização, mas a popularização do movimento. Exemplo, vai se instituir o voto universal masculino. Tá? É importante que se diga isso, né? As mulheres só vão poder votar lá a partir do século XX. Para além disso, vai decretar o fim da escravidão nas colônias. Caramba! Né? Se ao passo que lá no início do processo revolucionário você tem aí uma ausência de participação popular, aí você vai ter uma ampliação. Beleza? Tranquilo até aqui? Bem, quais são esses órgãos que vão exercer a função de poder executivo? De um lado, o Comitê de Salvação Nacional, né, que vai ser responsável pela segurança interna, né, e pela administração. De outro lado, você vai ter o Comitê de Salvação Pública, né, responsável também por uma parte da administração, mas pela defesa externa. Né? Se por um lado você tem o Robespierre, por outro você vai ter o Danton exercendo poder. Beleza? Ou seja, você tem ali um poder executivo, né, que era, na verdade, tratado... Aliás, não só eles, né? Você tinha um conselho de 12 membros, né, mas eles eram os dois mais, vamos dizer assim, os dois mais fortes, né, em termos políticos, os dois mais inteligentes, mais astutos, mas que eram completamente diferentes, tá? Que divergiam muito. Aliás, essa divergência ela vai ficar mais grave já já. Né? Para além disso, e aí entra um problema, né? O período jacobino ele vai ser representado por uma radicalização do processo. Tá? Essa radicalização ela vai ser materializada pelo Tribunal Revolucionário. Né? O que é o Tribunal Revolucionário? Ou os tribunais revolucionários? Né? Os tribunais revolucionários são julgamentos feitos contra aqueles que eram considerados contra-revolucionários, ou seja, contrário aos ideais da Revolução. E quem era considerado contrário aos ideais da Revolução? Todo e toda pessoa que fosse contra o governo jacobino. Inclusive, no período do terror, né, e aí que vai ficar caracterizado, especialmente aí 1793 finalzinho e o ano de 1794, né, vai ser o período onde você vai ter uma pancada de gente sendo guilhotinada. Né, perdendo a cabeça, inclusive jacobinos, sans-culottes, cordeliers, ou seja, pessoas que estavam ali no seio do processo revolucionário. Ao passo que, nesse período, por exemplo, os jacobinos vão criar a lei do preço máximo, onde vai instituir ali um preço máximo para os alimentos, para os preços, né, de moradias, né, especialmente os aluguéis, enfim, vai criar um ensino público e gratuito. Você tem uma radicalização do processo. Ou seja, né, você vai ter ali, além disso, né, o confisco, né, e a venda dos bens da igreja, né, e da nobreza, que vão ser confiscados e vendidos a preços populares. Eu estou falando aí das terras, né, para ampliar o acesso à terra pelas camadas mais pobres. A gente vai ter aí um processo de radicalização muito profunda, que vai fazer o Robespierre e o Danton se chocarem. Né, o Robespierre é a figura que tem mais voz, vamos dizer assim, né, a figura que tem maior representatividade, mas o Danton que está ali nas ruas. É o Danton que estava ali com o povão, que estava ouvindo o povo e falou assim, pô, cara, eu não estou entendendo. A gente está no processo revolucionário, a gente está junto e agora a gente vai ser executado pelo simples fato de nos colocarmos contrários. Inclusive a lei que garantia, né, a liberdade de expressão vai ser cassada. Olha que doideira. Para evitar justamente, né, todo esse processo que você tinha de questionamento ao governo jacobino. O governo jacobino é a radicalização. Tanto é que quando você ouve o termo jacobinismo, né, o termo jacobinismo está sempre ligado à ideia de radicalização. E essa ideia de radicalização vai gerar problemas. Né? O Marat, por exemplo, vai ser assassinado. Né? Ele não é assassinado pelo membro da jacobino, muito pelo contrário. Aliás, o Marat ele vai fazer uma das maiores atrocidades, né,
no processo de radicalização? Ele vai liderar um grupo, né, de sans-culottes. Aliás, o Marat era a figura dos sans-culottes, enquanto o Danton era lá dos Cordeliers, né? O Marat era a figura dos sans-culottes, e ele vai executar nobres que estavam presos. Aí você fala, Rodrigo, mas era nobre, mas não interessa. Corrompia os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, de igualdade jurídica, né? Ele estava preso, mas ainda não tinha sido julgado, então ele não tinha o direito de executá-lo, né? O Marat vai ser assassinado, muito por causa disso também, né? Vai ser assassinado por uma mulher, e aí eu já até falei do famoso quadro que ele está na banheira, ele vai ser assassinado, né, por essa mulher que era ligada aos girondinos, agora me foge o nome, enfim, mas é um detalhe que pra gente agora não nos interessa muito. E para além disso, o Marat, quando morre, ele vira quase que um deus. E aí esbarra um pouco naquela ideia do Hébert de tentar descristianizar a França, né? A França vai abolir o calendário gregoriano, né, como nós, né, utilizamos até os dias de hoje, e vai adotar um novo modelo, que é um calendário revolucionário ligado às estações do ano, né? E aí depois, se você tiver curiosidade, procura aí, porque do 18 Brumário tem a ver com o período, né, da estação do ano, enfim. E o Marat vai ser tratado quase como uma divindade, né? E o uso da guilhotina vai ficar cada vez mais intenso a partir daí, né? E esse uso da guilhotina cada vez mais intenso, né, perseguindo toda e qualquer pessoa que era simplesmente considerada contrária aos ideais da Revolução, né, ideais esses aí, né, tomados para si pelos jacobinos, vai fazer com que o Danton e o Robespierre simplesmente se separassem, né? O Danton vai ficar sumido aí por quase 3 meses, vagando por Paris, né? E quando retorna, decide, né, bater de frente com o Robespierre. Falou assim, ó, tu tá errado, tu tá vacilando, né? Tu tá fazendo besteira e a revolução ela tá indo para um rumo que não é o rumo que a gente tinha escolhido, né? E aí o Robespierre fala pro Danton, né, eu não sei a frase correta não, ipsis literis, né, igual, mas ele fala assim, ó, não se fazem revoluções com água de rosas, né? É preciso, é igual aquela história, né? A gente não faz omelete sem quebrar os ovos, né? É preciso o sacrifício para manter os ideais da revolução viva. O Danton discordava disso, bem. E aí aquela história, né? Quem discorda da revolução e quem discordava do Robespierre, acontecia o quê? Ia para a guilhotina. E o que aconteceu com o Danton? Foi guilhotinado. E o Danton, quando foi guilhotinado, né, ele inclusive vira para trás, assim, para a população e fala assim, aguardem, eu estou muito tranquilo porque eu sei que depois de mim virá Robespierre. Porque ao passo que antes o Robespierre tinha, né, possuía ali um apelo popular muito forte, não tanto quanto Danton, mas era reconhecido como uma liderança, como essa liderança intelectual do processo revolucionário, o processo de radicalização, né, acabou fazendo com que todo esse escopo que ele tinha aí de apoio popular fosse ruía cada vez mais, né? E ele começa a ser pressionado pelo poder legislativo, ele começa a ser pressionado pelos seus pares, né, que era impossível. Cara, pra você ter noção, Lavoisier foi morto, né? Lembra Lavoisier, químico Lavoisier? Ele foi morto na guilhotina. O Guillotin, o cara que inventou a guilhotina, falou assim, puxa vida, se eu soubesse que meu instrumento tinha sido criado para isso, eu não teria o criado. O que aconteceu? Morreu, perdeu a cabeça na guilhotina. Ou seja, o cara que cria, né, esse instrumento de execução, que aliás é um parênteses, né? A modernidade e a contemporaneidade ainda trazem consigo, né, elementos muito perversos de execução, de tortura, que ainda são heranças lá da Idade Média, né? Mas volta para cá. Então você tem aí, né, um processo de expurgo, né? Vou matar todo mundo que é contrário, todo mundo que se coloca em oposição aos meus ideais. Obviamente o Robespierre com isso vai ficar isolado, né? E aí começa a ser perseguido, começa a ser questionado, e em uma dessas perseguições os deputados vão atrás dele dentro da Assembleia, ele se tranca dentro do escritório, né? E aí os caras foram para quê? Para prender ele. Assim, ó, não dá mais. Esse cara aí passou dos limites, tá maluco, pô, né?
O Robespierre, ele se tranca no escritório, os caras botam o pé na porta, e aí quando vão prender ele pega na gaveta uma arma e dá um tiro. Só que o Robespierre não era um cara dos mais íntimos com a arma, né? E nisso que ele vai dar um tiro, o tiro ele sai meio que pela bochecha, né? Fica lá agonizando no chão, e aí o que os soldados, junto com esses deputados, né, as pessoas que membros da Assembleia, atrás do Robespierre fizeram? Cortaram a língua do Robespierre e colocaram a língua dele na guilhotina, não guilhotinar a língua, tá, galera? Mas pregada na guilhotina, né, e com os dizeres ao lado. Está aqui a arma que mais mata na Revolução Francesa, que mais matou, ou seja, a língua, as ideias do Robespierre durante o período do terror. E aí, obviamente, né, para se tornar em algo simbólico, vão maquiar o Robespierre, né, vão ajeitar a cara dele e vão executá-lo não, né? Vão executá-lo, ele já estava agonizante, lá, vão executá-lo em praça pública, guilhotinado. E aí, obviamente, isso determina o fim do período do terror, né? É o que a gente chama de golpe do 9 termidor ou reação termidoriana, né? Os girondinos vão tomar o poder, e aí dentro da Convenção Termidoriana, que vai ali do final, né, de 94, início de 95, eles vão anular todas as leis, né, adotadas, principalmente as leis mais populares, adotadas pelos jacobinos, e vão promover o que eles chamam de terror branco. O que era o terror branco? A mesma coisa que os jacobinos faziam, ou seja, perseguindo aqueles que se diziam contrários à Revolução, mas nesse caso aí se diziam contrários à Revolução nos moldes dos girondinos. E aí entre 1795 e 1799 se estabeleceu o governo diretório, né? Ou seja, a eleição de 5 diretores, e eles seriam os responsáveis por governar a França durante esse período todo, né? E aí se institui uma nova Constituição, só que é um período de aprofundamento dos problemas da França, né? A inflação elevadíssima, a fome elevadíssima e tentativas de golpes, né? Primeiro, a nobreza, né, monarquista tenta retomar o poder, vai ser o chamado tentativa de golpe dos realistas, né? Duas tentativas, em 1795 e 1797. E em 1796, né, uma figura muito emblemática, né, muito popular, que era o Graco Babeuf, né? Ele vai liderar a chamada Conjura dos Iguais, ou Conspiração dos Iguais, que era uma tentativa de retomada do poder nos moldes, né, da revolução do período revolucionário liderado pelos jacobinos, mas sem, obviamente, o período do terror. Enfim, acaba se dando mal, o Babeuf é preso, depois executado. E aí, nesse meio tempo aí, você vai ter uma segunda coligação contra a França. Porque por mais que os girondinos estivessem no poder, e aí exercessem o poder de forma moderada, você ainda está falando ali de um período onde você tem um governo revolucionário. Onde você tem um governo revolucionário, ou seja, onde você tem um governo que ainda representa, né, ideais que são contrários ao antigo regime, ao absolutismo. E aí você tem de novo uma segunda coligação contra a França, né? E aí você vai ter basicamente a Prússia, a Espanha, a Holanda e a Itália, né? Na verdade não a Itália, né? Os estados da Confederação da Península Itálica, né? Especialmente o Piemonte e Sardenha, se eu não me engano, e vão promover aí, né, uma segunda coligação contra a França que vai ser de novo frustrada. Só que a França está mergulhada num problema, né? Está mergulhada em crise econômica. Os diretores são acusados de corrupção, de utilizar os impostos para promoverem, né, verdadeiros luxos para si, tal qual era lá no governo absolutista do rei Luís XVI. E aí, tanto os girondinos quanto os jacobinos, né, quanto pantanosos, membros do Pântano, da Planície, né, sans-culottes, cordilheiros, enfim, todas as pessoas que tinham um mínimo de racionalidade entendiam que a França precisava de estabilidade política. Porque se não tivesse estabilidade política, a economia não conseguiria, de fato, conseguir um rumo que atendesse as camadas mais populares, tirando elas da fome, e promovesse um processo de industrialização. Porque, vamos lembrar, a Inglaterra já tinha feito a sua industrialização, né? A França não. A França começa a industrializar mais à frente, com o Napoleão, né? E aí o Napoleão vai surgir, né? O Napoleão era uma figura muito querida
e muito admirada, né, por ter derrotado as invasões contra a França, né, por ser uma liderança muito forte, considerado muito honesto, né, e tal qual o Robespierre era chamado de o incorruptível, o Napoleão também era considerado um incorruptível. A gente vai ver no período napoleônico que, né, o poder sobe a cabeça, né? E aí, tanto os girondinos, jacobinos, essa galera toda que eu falei para vocês, vão organizar o famoso golpe do 18 Brumário, né? O Napoleão, junto com mais de 20 mil homens, invade a Assembleia, né, destitui os 5 diretores e acaba com a Revolução. A Revolução começa em 1789 e termina em 1799. 10 anos de um processo revolucionário que transformaram não só a França, mas o mundo moderno. Né? Ou seja, você tem a transição aí do mundo moderno para o mundo contemporâneo. Você começa a ter de fato o início do fim do antigo regime. Galera, para e pensa. Poxa, os jacobinos, quando abolem a escravidão nas colônias, você vai ter a Revolução do Haiti, cara. A única revolução liderada por escravos. Olha o grau de profundidade. Os ideais da Revolução Francesa vão inspirar ideais no mundo inteiro. E a Revolução acaba em 1799, acaba por um golpe, né, liderado pelo Napoleão, que vai iniciar logo mais à frente o que nós chamamos de período napoleônico, né, que é dividido entre consulado e império, mas isso é um papo para uma outra aula. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Tentei fazer aí, né, uma síntese do que foi a Revolução Francesa. Qualquer dúvida, manda nos comentários. Né? Não esqueçam de se inscrever no canal, dar o like ou o dislike no vídeo. Beleza, gente? Nos vemos em breve. Grande beijo. Tchau, tchau.